Boa noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e obrigado por me receber em sua casa. O assunto em pauta hoje é a importância de uma boa central de dados para o aumento das vendas. Para nos falar sobre esse assunto, eu recebo Marcos Rodrigues, diretor da central Mailing List. Olha, empresa pioneira na comercialização de bancos de dados. Seja muito bem-vindo, Marcos. A gente estava até aqui conversando um pouquinho antes de entrar no ar, não é? Eu com as minhas curiosidades aqui, também com umas críticas, e ele já me elucidando, e eu gostando muito do bate-papo. Gostei tanto que pedi para incluir você nele, não é? Então seja bem-vindo, Marcos. Que bom, obrigado, eu agradeço. Marcos, a gente estava falando aqui sobre a chatice que muitas vezes é você receber na sua caixa de mensagens um e-mail que não te interessa, Sim. não é? E a gente chegou à conclusão de que isso denigra a ferramenta. A gente estava conversando aqui e dizendo justamente isso denigra a ferramenta. Porque você vai lá, aquele monte de lixo na sua caixa de mensagens. Algumas, inclusive, agridem a sua imagem. Porque você abre aquilo, poxa vida, coisa chata. Até se alguém vê você lendo aquilo lá, é desconfortável, não é? Como separar aquilo que é lixo daquilo que é bom? Isso é possível? Como é que as pessoas recebem hoje essa abordagem? Então, eu queria, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que você nos diga se é verdade que uma empresa realmente consegue, com todo esse desafio, né, de furar essa enxurrada de lixo que vai também através dos e-mails dos seus clientes, aumentar as suas vendas através do e-mail marketing. É possível? É possível. É possível desde que já seja da sua carteira de clientes. Se você não tiver um relacionamento com esse, você vai ser um spam. Ou você vai ser um spammer. Você vai entrar junto com todos os outros lixos e vai para uma caixa de spam. Os portais do antigamente tentaram parar esses envios. O que eles fizeram? Pegaram a caixa principal, que era a sua caixa de entrada, e nomearam ele para a caixa de spam. E criaram uma nova caixa de entrada. Então, isso ajudou muito o cliente a não receber os lixos. Só que está parado na caixa de spam. Só que, ao mesmo tempo que a sua mensagem, que é do seu amigo, ele vai para a caixa de spam também. Às vezes acontece isso. Mas por causa de uma programação, né? Você tem que procurar. De repente, a pessoa diz, olha, eu te mandei um e-mail, não recebi. Então eu vou ver lá na caixa de spam. Você tem que procurar no meio do lixo. Infelizmente, não tem como mudar isso. Existe uma mudança, mas essa mudança é cultural. Ela tem que ser uma mudança cultural e ética no mercado. Então, assim, eu não posso a todo custo mandar 10 milhões de e-mails para ver o que eu posso vender. E eu estou vendendo 10 milhões de e-mails para um público que eu desconheço, para um mercado que eu desconheço, para uma pessoa que eu desconheço, e aí entra a questão ética. Se eu te perguntar, Márcio, qual é o seu produto? Qual é o seu nicho de mercado? Qual é o seu público-alvo? O que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar trazendo você, não para os 10 milhões, mas de repente para 10 mil. Mas são 10 mil possibilidades de venda. Que te interessam e que se interessam por você. Esse é o segredo. Aí que está o segredo. Porque quando você falava, eu realmente me identificava. Eu recebo muito lixo, como todo mundo no Brasil, não é? Mas ali eu tenho 3 ou 4 que justamente são pessoas das quais eu acabei me tornando cliente. Que no momento de uma compra eu fiz ali o meu registro, no momento de uma visita eu fiz ali o meu registro, e que eu recebo, e é gratificante para mim. Então esses eu abro. O resto só fica lá me dando trabalho, né? Antigamente eram os correios, né? A sua caixa de correio que era repleta de lixo. Repleta de lixo. Hoje são os e-mails. Como também pode ser o WhatsApp, de colocar você em grupos que você muito menos deseja. É chato isso, hein? Então, a tecnologia veio para nos ajudar. Mas, ao mesmo tempo, se ela não for utilizada da forma que deve ser utilizada, ela vai ser um perturbador. Né? Aí você tem que colocar lá para que não me perturbe. O problema não é a ferramenta, mas o mau uso que se faz dela. O mau uso da ferramenta. Porque a ferramenta em si, ela nos favorece. Ela nos favorece a comunicação, nos favorece o relacionamento, ela nos favorece a venda, o relacionamento que eu preciso ter com o meu cliente. E depois que eu vendi o produto, eu preciso perguntar a ele se realmente ele está contente com esse produto, se foi satisfatório. Quer dizer, eu vou partir para a fidelização. Porque se eu pensar no imediatismo de apenas vender,
Como é que fica as minhas retenções? Eu tenho uma empresa agora, e daqui 10 anos? Eu vou estar com essa mesma empresa, com esse mesmo mercado, com esse mesmo público? E daqui 10 anos esse público já não tem mais a mesma idade de agora. É mesmo. Como que eu vou criar esse link, essa cultura de quando trazer e eles serem os advogados da minha marca? Fortalecer esse relacionamento, né? E aí tem que ser os canais devidos. Vai ser o e-mail marketing, pode ser uma mala direta, pode ser ligações através de um telemarketing, pode ser um SMS, mas tudo isso tem que ser, não digo permissível, mas ele tem que ser pertinente à sua sensibilidade, saber como você vai abordá-lo. São ferramentas que não são proibidas. Não há uma legislação que proíbe que você se comunique por elas. Mas você precisa ter o bom tom. Você precisa saber com quem você está conversando, com quem você está mandando a sua correspondência. Aí você consegue fazer a boa prática. Aí você consegue fazer com que a ferramenta funcione em prol do seu negócio. Isso é em tudo, isso que você está falando é em tudo, não é? Por que muita gente não vende? Porque o produto dela não é interessante para a pessoa. Sim. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu estou conversando com você, eu tenho que ter em vista o seu interesse. Isso nessa ferramenta também. Também. Eu preciso torná-la interessante, porque senão ela vai se tornar inviável para mim e uma perturbação para você, né? Sim, sim. Todas as empresas, elas precisam de uma base de dados? Necessita. Necessita pelo Por quê? seguinte, vou te dar um exemplo de um corretor de imóveis. Mas o corretor não é empresa. É empresa porque ele vende um produto. Né? Todos que vendem um produto é uma empresa. Um corretor de imóveis, se ele capta clientes e ele não tem organizado o seu banco de dados ou o conjunto de dados ou de informações dentro de um repositório, que é o banco de dados, como que ele vai pegar aquele novo produto que ele está pegando para vender e vai oferecer para a base toda? Exemplo, eu tenho produtos de 100 mil reais, mas eu tenho clientes que só conseguem consumir 10 mil reais. Por que eu tenho que me comunicar com toda a minha base, sendo que eu poderia aproveitar o meu esforço, ter um tempo reduzido, saber com quem eu estou me comunicando e poder ofertar a ele o produto certo? Essa é a grande intenção de ter um banco de dados. Não é só organizar, não é simplesmente ter uma organização nas suas informações, uma padronização. Mas você saber que, quando você utiliza dessas informações, utiliza um repositório, utiliza um database, um banco de dados, você precisa saber quais são as regras que você coloca dentro desse banco. O que são essas regras? Quais as pessoas ou empresas que eu estou colocando, que importâncias elas têm ali para mim, a nível de produto, apontamento de quais pessoas que eu tenho a possibilidade de gerar um produto ou a venda de um produto. Então, quando eu utilizo o banco de dados, eu não preciso soltar e-mail marketing torto à direito. Eu não preciso mandar um SMS para todo mundo. Eu posso simplesmente segmentar e conversar só com aquele nicho de mercado. Isso me reduz tempo, dinheiro e acaba me trazendo benefícios. E dessatura o seu cliente, né? Porque se ele começar a receber de você correspondências que não são pertinentes a ele, apesar de ser teu cliente, o dia que você mandar uma que é pertinente a ele, ele não vai... Ele já me excluiu. Já excluiu, não aguenta Ele já mais, me pôs na pasta de spam. com certeza. Já me pôs no lixo eletrônico. Agora, como conquistar essa base de dados sem deixar os clientes constrangidos, né? Porque, veja, hoje... eu fui, por exemplo, mudar, não lembro se foi com o banco ou se foi com uma dessas empresas de linha telefônica. A hora que eu fui fazer a mudança, a pessoa me pediu uns dados. Aí eu falei, para quê que você quer? Ela, não, eu falei, não, eu não quero dar. Não, senhor, mas precisa. Eu falei, desde que você deixe aí apontado que eu não quero receber ligações, eu não quero receber e-mails fora, porque são uns planos que eu nem preciso dizer, porque está todo mundo de saco cheio de ficar recebendo telefonema de empresa telefônica, 8 horas da noite, no seu horário de almoço, porque eles ligam para a gente no horário de trabalho. Aí você diz, não posso porque eu estou trabalhando. Agora eles ligam para a gente no horário do almoço, depois das 8 da noite, é o horário que a gente está descansando. De semana. Mas que horas liga então? Não liga, a gente não quer. A gente não quer que ligue. Pois é. Então, tem uma hora que essa pergunta, ela realmente cria um constrangimento, né? Qual é o seu e-mail? Você fica, poxa vida,
como é que eu posso criar esse relacionamento sem constranger o meu cliente? Aí entra na questão da prática e da forma que você vai utilizar essas informações. Uhum, Nós estávamos conversando agora há pouco, dizendo do envio em massa, ou seja, indiscriminado. uhum. Eu não sei o público, não sei o produto, não sei para quem é, só sei que tem um grande volume. Isso vai denegrir a ferramenta, vai denegrir o seu nome, vai fazer com que você seja listado como spam nos servidores, e você não vai ser bem visto. Uhum. Por não ser bem visto, você não vai conseguir chegar a fazer as suas vendas que você gostaria. Você vai ser interrompido em algum momento. Uhum. Então, se você tem a prática de saber com quem você vai conversar, com o produto ideal, com a pessoa ideal, não tem segredo, Márcio. É realmente você ter a sensibilidade com quem você está conversando e que produto você está oferecendo. Uhum. Vou te dar um exemplo. Se nós pegássemos arquitetos e fôssemos oferecer a eles uma revista de arquitetura, óbvio que eles gostariam pelo menos de parar e atentar a essa oportunidade. Com certeza. Agora, se você pega um arquiteto e vai oferecer para um médico, além de ser spam, Uhum. é uma pessoa que não está afim de arquitetura, não está no meio, não se interessa por tal. Uhum. Então, assim, não vai ser pertinente. E você vai ser aquela pessoa chata, né? Porque você vai ser aquela ferramenta chata, né? Que Alguém vai se batendo na sua comunicar. porta para vender, né? E aí você fala, não posso porque eu estou fazendo almoço. Exatamente, é isso aí. Né? Então, eu acho que tudo tem que ter a sensibilidade. Uhum. É preciso ter a sensibilidade, unido com a prática, a experiência de mercado. Não adianta você oferecer para alguém que não quer comprar. Tem ferramentas específicas para fazer esse filtro que você acabou de me dizer? Existem formas de selecionamento. Uhum. Né? Então, quando você tem no seu banco de dados, você vai ter sexo, idade, classe socioeconômica, vai ter a localidade, vai ter informações de telefonia, e-mail, né? E aí você vai poder fazer a seleção, existem ferramentas que fazem essa seleção, para que você faça um merge, ou seja, você faça o selecionamento do público-alvo que você quer atingir. Não adianta, como eu disse, não adianta conversar com a base toda. Você tem que conversar com um nicho específico daquele produto. Uhum. Né? Aí, a partir disso, tomar a decisão de que ação que você vai fazer. Vou abordá-lo como? Uma mala direta? Postal? Vou abordá-lo através de um e-mail marketing? Uhum. Um telemarketing ativo? Ou um SMS? Vou colocar ele num grupo para um WhatsApp? E aí você precisa saber qual é a particularidade de cada cliente seu ali para você saber como que ele gosta de ser abordado. Hoje em dia, elas enviam seus comunicados através de diferentes meios. Elas não usam só o meio marketing, né? Não. Em verdade, a gente está na era da... Já entramos há muito tempo na era da comunicação. E por entrarmos na era da comunicação, você não tem, por excelência, somente um canal de comunicação. Eu posso pegar você como exemplo. Uhum. Eu fiz essa pergunta para você, vou te dizer por que eu fiz essa pergunta. Porque às vezes alguém está assistindo a gente e está dizendo assim, não, mas existem outras ferramentas, né? Por que insistir nessa daí? Então, inclusive tem várias empresas que usam diferentes meios. Aí, por favor, você estava respondendo. Eu volto a dizer na questão da mala direta postal. Por exemplo, é uma ferramenta que no passado ela enchia e lotava as correspondência. Agora, quantas vezes a sua caixa de correspondência está cheia hoje? Tem até espaço de sobra. E ela, por excelência, você tem o tato com o papel, você tem a disponibilidade no momento que você quer abrir aquela correspondência para leitura. Ela é menos pertinente ou menos invasiva do que talvez uma ligação. Com certeza. Então, a ligação você pega no momento que você está dirigindo, pega no momento que você está cozinhando, pega no momento impróprios. Né? O SMS também é um pouco mais tranquilo. A ligação te escolhe. A carta na sua caixa postal, permite que você escolha. Você escolhe o momento. O SMS também é permitido que você escolha. Porque ele te chama para que você tenha esse link, uma ponte com ele. Ele te avisa que está ali, mas você abre quando você quiser. Exatamente. Se você quiser ver a mensagem naquele momento, ser redirecionado para o canal que ele está te sugerindo, fica a seu critério. Né? E aí o e-mail marketing ele também tem esse approach. Porém, o e-mail, infelizmente, a grande massa fica na caixa de spam. A ferramenta sofre, né? Talvez porque foi uma das primeiras, né? Então foi alvejada. E olha, uma das primeiras, ela nasceu com o intuito de relacionamento.
Pois é, isso é legal. Se você pegar um banco de dados do qual você já se relaciona e você fazer uma ação, você vai perceber que a taxa de abertura é maior que 80%. Pois é. Agora, veja, Marcos, mais uma vez a gente falar sobre o interesse do outro, né? Quando você fala de relacionamento, acho que é muito importante você ter em vista o seu cliente, Sim. não é? E você oferecer para ele algo que seja realmente do interesse dele. E às vezes nem sempre vai trazer um retorno imediato para a sua empresa. Agora, é muito chato quando você tem até aquelas revistas próprias de grupos, em que você abre, não tem nada que te interessa, é tudo do grupo. É venda do que eles querem te passar, é a informação que eles querem te É o dar. marketing pessoal, né? Pois é. E a gente tem que, eu penso que em tudo na vida, a gente tem que valorizar o relacionamento. O que é o relacionamento? É receber, mas é também dar, né? O que você está oferecendo? É a via de mão dupla. De mão dupla. Não adianta somente eu me comunicar e você receber e você não conseguir se comunicar comigo. É necessário que tenha essa interação. Né? Nós estamos interagindo juntos. Né? E isso acaba fluindo em todos os aspectos, seja de relacionamentos pessoais, seja de relacionamentos comerciais, seja dos negócios. Como que eu posso ir para um almoço de negócio se eu não consigo transmitir e dar a minha mensagem? Simplesmente vou almoçar? Pois Não, é. meu interesse é negociar. Meu interesse não é almoçar, meu negócio é negociar. Então, eu preciso ter isso como um tino comercial em todo. E eu coloco esse tino comercial dentro de todas as ferramentas que eu posso utilizar. Às vezes, até essa ferramenta do boca a boca. Porque, poxa, quem foi que indicou o Marcos? Alguém que gostou da personalidade dele. Alguém que gostou da forma dele se expressar. Alguém que comprou a ideia do Marcos. Porque quem não comprou, vai até falar mal do Marcos. E vai fazer o boca a boca mais negativo. Mas ele está interagindo. Pois é. Pelo menos esse impacto já se criou, né? Para você, qual a melhor forma de enviar um comunicado a um cliente? Olha, é muito particular e depende, como eu falei, do produto que está sendo ofertado. Como nós somos uma empresa que somos gestora da informação, a gente administra essas informações, então eu posso dizer que eu lido com o dono da padaria que quer vender pão mais barato para os moradores que estão em volta, como eu lido com uma multinacional que quer colocar um novo produto no mercado. Todas essas gamas de clientes, eles podem ter e acessar informação banco de dados. Cada um da sua particularidade. Exemplo, se você tem a indústria do calçado, quem é, em particular, o cliente dele? O comércio atacado de calçado, dentro de uma cadeia. O comércio atacado, quem é o cliente dele? O comércio varejo de calçado. E do comércio varejo? É o público-alvo, final. É o que vai consumir o calçado. Só que antes da fábrica, existe uma outra cadeia que é a matéria-prima. Então, em verdade, essas cadeias elas se unem. Se a gente conseguir fazer com que essas cadeias se comuniquem e fazer com que elas façam a boa prática, elas vão conseguir fazer com que a economia venha se mexer. Olha a sintetização, aonde vai a questão do banco de dados. Se você não vende, eu não vendo. Ele não vende. Ele também não vende. Mas se eu consigo fazer com que essa cadeia se mova, e você, que a matéria-prima vende para mim, que é a indústria, que eu vendo para o atacado, que o atacado para o varejo, e o varejo consumidor final. Você consegue fazer com que essa economia gire. Ela acontece sozinha. Pois é. Mas por isso precisa ter comunicação, por isso precisa ter relacionamento. Bom para todo mundo, né? E por isso precisa ter banco Agora, de dados. uma coisa que era legal, sabe, assim, quem trabalha com isso, né, a cada empresa também pedir um feedback ao cliente. Sim. Não é? Acho que o feedback é muito importante, porque tem certas estratégias que elas são irritantes e para um cliente talvez um pouquinho mais inteligente, desrespeitosas. E às vezes é justamente o cliente que a pessoa quer e ela acaba de perder pela estratégia. Então, por exemplo, você recebe um e-mail que é do seu interesse, mas eles não te fornecem dado nenhum, porque eles querem que você entre. É uma estratégia para que você ligue. Exatamente, eles não te oferecem dado nenhum. É interessante para você, mas eles não te informam nada. É uma provocação aquilo. Aí você clica, te arremete para uma página, onde você tem que pôr de novo seus dados, telefone. Eu caí nessa uma vez. Me ligaram de outro país
E olha, agora, pelas facilidades que se tem, né, até de ligar por meio da internet, cara, deu um trabalho me livrar deles, que você precisa de ver. Então, assim, era uma ligação insistente. E são pessoas muito bem treinadas, são persuasivas. Uhum. Então, elas obrigam você quase a uma grosseria. Você não quer ser grosseiro, não é com quem é tão gentil. Mas chega uma hora que você não tem recurso. Está no limite. Está no limite. A pessoa ela é muito bem escolhida para a abordagem, mas ela está te roubando tempo. E você foi roubado 2 vezes. Na primeira vez em que você caiu na armadilha, Uhum. que você confiou e depositou ali os seus dados, acreditando que ao depositar os dados você ia ter acesso à informação. Você não teve. Eles simplesmente resgataram esses dados. Uhum. E depois, porque a pessoa liga e insiste, você diz que não quer e ela diz para você pensar, e você diz que não quer e ela termina como se você tivesse aceitado e liga de novo. A verdade, quem conseguiu os dados só foram elas, né? Pois é. Porque você forneceu. Nós estamos nos tempos da monitoração. Uhum. A monitoração, se você entra num site, busca determinado produto, você já percebeu se em algum momento você entra numa sua rede social, o produto aparece ali Pois é. como oferta? Aham. Então, a verdade, quando você entra naquele site e você tem que habilitar o seu cookie, Uhum. essa empresa te devolve uma informação, te devolve um cookie, que ele começa a te monitorar, sem você saber. Olha aí. Assim, é o lado bom da tecnologia. Que vai te conhecendo. Vai te conhecendo. Às vezes vai poder te oferecer algo muito mais adequado ao seu gosto, porque já está te A conhecendo. ideia é te oferecer isso sem ser pertinente, sem ser chato. Menos invasivo, menos agressivo. Mas você acaba sendo invasivo. É. Porque agora eu já sei o que o Márcio quer, eu já sei o que ele está procurando. É. Né? Imagine se você digita alguma coisa a nível que os seus filhos não podem saber. Uhum. Daqui a pouco o seu filho acessa o seu computador, aparece uma oferta de uma determinada casa específica para você. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem uma coisa boa, você pode ter uma coisa que vai ser desastrosa. Pois é. Né? E a tecnologia é isso. Ela te favorece a você se beneficiar dela, Uhum. mas ela te traz alguns malefícios também. Eu julgo que banco de dados, informações, e-mail, marketing, SMS, é idem. Ele vai te trazer grandes benefícios. Você não precisa correr atrás de produtos. Uhum. O mercado está tentando correr atrás de você. Mas o que tem que entender é que o mercado tem que entender que ele tem que fazer isso de uma maneira ética. Ética, respeitosa, tudo tem limite. Porque né? o consumidor está aqui. Pois é. Ele quer receber. Mas ele quer receber aquilo que ele quer receber. Uhum. Então, esse monitoramento talvez venha facilitar isso. Ajuda nesse filtro. Vai ajudar. Porque você vai receber o e-mail, talvez só por causa daquele acesso que você teve naquele produto. Uhum. Aí você vai receber um e-mail desse produto. Não vai ser tão massa, vai ser pontuais, mas vai ser só aquilo que você estava procurando. Você fez um comentário no começo da nossa conversa que eu queria retomar, que é a questão da lista de pessoas, dos seus clientes. Porque os clientes mudam, eles envelhecem, eles amadurecem. E quando uma pessoa muda, as necessidades dela também mudam, não é? E você já foi dando ali algumas pistas de como você pode fortalecer esse relacionamento. É necessário, então, fazer uma manutenção dessa lista. É mais do que necessário. Como é que eu posso fazer isso? Através do relacionamento. Se você ficar esperando uma lista que você conquistou por qualquer tipo de intermédio, seja uma compra de um banco de dados, ou seja, de um relacionamento boca a boca que te fizeram uma indicação. Se você simplesmente depositar essas informações naquele repositório e daqui a um ano você vinha se comunicar com as pessoas, você vai perceber que o telefone não é mais, o e-mail não é mais, o endereço não é mais. O que você tem que fazer? Se relacionar com essa lista ou se relacionar com essa pessoa. Esse é o meio de manter a lista atualizada. Além de manter atualizada, você também vai conseguir fazer com que a sua comunicação permaneça com essa pessoa. Né? Muitíssimo bom. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, Marcos. Quais as principais informações que devem estar presentes em um bom mailing? São informações a níveis cadastrais, que sem essas informações você também não consegue se mover. Nome, endereço, telefone, e-mail. E depois informações de particularidade, aquilo que envolve o seu produto ou seu serviço.
Então, se eu tenho o meu cliente que ele consome determinado produto, que tipo de produto, o banco de dados ele não tem um modelo específico, ele é específico para cada negócio. Então, o banco de dados você precisa ter os seus dados cadastrais desse cliente, mas necessariamente você precisa ter o que é pertinente ao seu negócio. E o que é pertinente ao seu provavelmente pode não ser para o meu negócio. E isso é muito particular, né? Então, o que eu julgo? Que cada empresa ou cada pessoa precisa ter as suas informações. A sua informação pode valer ouro para você, mas para mim, eu até brinco dizendo, olha, nós temos um copo de água. Se eu te oferecer nesse momento, talvez até recuse. Pois é. Mas se a gente não estiver no Saara, Pois caminhando a 1 hora, necessidade naquele é outra. sol de 45 graus. Quem não vai querer? Quem não vai querer o Não copo de água? Vai valer ouro, né? Então, isso é muito particular, né? Marcos, imensamente esclarecedora a entrevista, muito obrigado. Faz até a gente gostar da ferramenta, viu? Que bom, essa é a ideia, essa é a ideia. O problema é que muitos praticam de uma forma muito errônea, acaba danificando a imagem de todos aqueles que fazem uma boa política. Pois é, como tudo na vida. Né? Mas muito obrigado, gostei muito da nossa conversa. Obrigado, Márcio. Que bom que você aceitou o nosso convite e a porta da casa está aberta para você. Toda vez que precisar, estamos certo. à disposição. Conversei com o Marcos Rodrigues e agradeço você por nos acompanhar nesse bate-papo. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estou de volta com você.